Está conosco. Veio aqui com a família agora para os filhos também conhecerem aqui Jacobina. Rapaz, não tem nessa Bahia uma cidade mais bonita que Jacobina, não. Não tem, não. Foi na cachoeira hoje? Foi. Amém, amém. Aí recebeu uns calçados apostólicos lá, foi? Amém. Vamos orar para o céu, amém? Vamos orar? Levantando suas mãos para cá, vamos orar pela vida dele. Que Deus possa usar o seu filho poderosamente para aquilo que Deus tem para comunicar com essa casa também nessa noite. Recebemos uma palavra poderosa do apóstolo Marcondes da primeira sessão, mas também Deus tem mais para essa segunda sessão. A nossa fome, a nossa expectativa está em Deus, que usará o seu instrumento aqui para os nossos corações, para liberar tudo que nós precisamos da parte de Deus, ouvir e também gerar em nossas vidas. Pai, nós oramos para o céu, colocamos Ele e sua casa diante de Ti. Muito obrigado, Pai, por aquilo que Tu tens feito na vida dele, mas também através da vida dele. Que nós possamos ser, Pai, ministrados poderosamente por Ti, ó Espírito Santo. Que possamos receber uma palavra, Pai, dos céus, para aquilo que nós precisamos de liberação para nós. Nós oramos, nós Te bendizemos e nós Te glorificamos. Aplaudir a Jesus, amém? Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Boa noite, gente. Alguém está bem aí? Boa noite sem vergonha de vocês. Boa noite. Aí, tá melhor. Vocês estão bem mesmo? Vamos embora. Hoje eu vim confrontar o religioso que existe em você ainda. Está pronto para hoje? Está pronto para isso aí? Um amém só, tá vendo aí? Ó? Já mostrou que é religioso. Vou repetir a pergunta. Você está pronto? Brincadeira, eu vim revelar um pouco do coração do Pai, tá bom? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Deus é bom, obrigado, meu Pai. Tem na tela aqui, Lucas 15, 11. Já tem. Então vem, acompanha comigo na tela aqui, gente, bora? Diga, é hoje. Vamos ler junto aqui, ó. Jesus o quê? Bora, mais entusiasmo. Jesus continuou, tá? Vamos parar aqui. A gente sabe muito, você deve ter ouvido no mínimo umas 500 pregações, se você é crente velho que nem eu, sobre a suposta parábola do filho pródigo. Primeiro fator, pródigo não está na Bíblia. Esse título que está na sua Bíblia não está nas escrituras, aí está pelo tradutor da Bíblia que colocou aí, achou para você, mas é a forma como ele interpretou. Ele acha que isso aí é a parábola do filho pródigo. Eu vou provar para você que não é. Ok? Me ajuda a pregar, é legal uma interação, entendeu? Então você responde que é falta de educação, alguém pergunta uma coisa, você não fala nada, entendeu? Então, primeiro, outro fator. Pródigo não significa perdido, pródigo significa aquele que desperdiçou os seus bens. Ok, gente? Então, para a gente continuar, você nunca pode ir a partir daqui. Você tem que saber com quem Jesus estava falando, por que ele estava falando e o que ele estava continuando. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá? Dê um aleluia, aleluia. Vamos lá, vamos pegar esse negócio aqui. Ok. Então, vamos saber com quem Jesus estava falando, sim ou não? Então, vamos voltar lá para o versículo 1. Lucas 15, 1. Vou até descer para ficar mais fácil. Está filmando da onde? Aqui, né? Tem que ficar aqui, né? Não, tem que subir de novo. Lucas 15, 1, vamos lá. Aproximavam-se de Jesus, quem, gente? Vamos lá. Todos os publicanos e para o ouvir. Então a gente tem aqui o primeiro público de Jesus. Diga, publicanos e pecadores. Aqueles que estavam fora da casa de Israel, os considerados de fora, ok? Aqueles que eram excluídos pela sociedade religiosa. Diga, publicanos e pecadores.
Anota comigo, esse é o primeiro público de Jesus, certo? Ok? Versículo 2, vamos para o segundo público de Jesus. Versículo 2. E murmuravam quem? E os escribas. Nós temos agora o segundo público de Jesus. Então a gente sabe com quem Jesus está falando, sim ou não, gente? Vamos lá, primeiro público, quem era? Diga, os de fora da casa. Quem era o segundo público? Os de dentro da casa, ok? Tudo bem até aí? O que é que os fariseus estavam fazendo? Murmurando o fato de Jesus, o quê? Ele recebe e come com pecadores. Isso não pode. O Deus ultra mega santo que eu conheço, santo, 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 3 vezes, não pode se relacionar com o pecador. Não pode sentar à mesa com o pecador. Então eles começaram a murmurar. Então Jesus agora vai iniciar uma sequência de parábolas, primeiro, com o foco de cessar a murmuração dos fariseus, com o foco de explicar por que os publicanos e pecadores querem ter com ele, e por que ele recebe ele e come com eles. Tudo bem até aí? Eu só estou fazendo uma leitura, você vai ver que é simples interpretar um texto de forma correta. O problema é que a gente sempre focou num suposto filho pródigo, de um crente que está voltando para a igreja. Não tem nada a ver com isso. Versículo 3. Então Jesus lhe propôs o que? Esta parábola. Quem é o primeiro público de Jesus, gente? Vamos lá? Os de fora da... Então Jesus tem que começar iniciar um ensinamento. Ele vai provocar uma parábola para pegar o primeiro público dele, ok? Tudo bem? Então ele fala o seguinte, vamos lá. Qual dentre vós é o homem que possuindo quantas ovelhas? E perdendo uma delas. Repita comigo, diga, perdendo uma delas. Olha o foco, que eu vou confrontar a sua religião. Não diz que a ovelha se perdeu, está falando que o pastor perdeu a ovelha. Lê o texto. Eu pedi para botar na tela porque eu estou igual o pastor, já estou gritando aqui também agora, o apóstolo. Lê o texto, tá? Eu pedi para botar na tela para você não achar que é uma Bíblia inventada por mim. Perdendo uma delas, faz o quê? Não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até o quê? Presta atenção, continua. Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de alegria, indo para, ou seja, a ovelha estava fora o primeiro público de Jesus era o que? Os de fora da, aleluia, está pegando, está começando a pegar aí, está fazendo sentido para você? Eu vou pegar você lá na frente, ok? Reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, aleluia. Digo-vos que assim haverá maior júbilo por um pecador do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, gente. Olha que coisa linda. Você já ouviu essa parábola quantas vezes? Muitas vezes, sim ou não? Agora vamos lá. Segundo o nosso conceito evangeliquez, religioso, de que arrependimento é mudança de atitude. Quem quer se arrepender, vem aqui na frente chorar, babar. O que é que tem a ver com essa parábola? Nada. Porque na parábola, o pastor perdeu a ovelha. O pastor foi até a ovelha, o pastor pegou a ovelha, botou em seu ombro, o pastor trouxe a ovelha de volta, o pastor festejou a volta dela. E Jesus está falando, isso é arrependimento. O que é que a ovelha fez? Foi a ovelha que voltou? Sim ou não? Responde, cabeção, bora. Sim ou não? Não tem nenhum mé na ovelha na história. Todo o mérito da história é de quem? É do pastor. E Jesus está falando, há festa no céu por um pecador que se arrepende. Como assim? Eu pensei que arrependimento era só voltado para o pecado, eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Então como é que Jesus está dizendo que arrependimento é como se alguém que se perdeu
né, ou foi perdido pelo pastor, nem volta. Porque a ovelha é um animal que não enxerga bem, ela não tem condição de voltar para casa, ela precisa sempre de um guia. Sim ou não? Sim ou não, gente? Agora Jesus está dizendo que arrependimento aqui é alguém se deixar ser conduzido por alguém a um lugar de onde não deveria ter saído. Isso para Jesus é arrependimento. Não é sobre você voltar, é sobre você permitir que alguém te traga de volta. Porque se você volta, o mérito é seu, mas se alguém te traz de volta, a glória é toda dele. Vamos lá, não tem nenhum amém, mas já tem umas cabeças assim, ó. Alô? Ok. Diga, repita comigo, diga, o primeiro público de Jesus. Os de fora da casa. Mas tem um segundo público. Sim ou não? Ok. Continua. Ou qual é a... Bora, mulher que possuindo o quê? Tendo o quê? Quantas dracmas? Te lembra alguma novela? Os 10 Mandamentos, você assistiu, né? Quantas dracmas? É à toa que Jesus fala esse número, sim ou não? É à toa que ele usa a figura de uma mulher que pode representar uma nação? Quantas vezes Israel foi interpretada como uma mulher, inclusive uma mulher adúltera? Alô, alô? Alô, adoradores de Israel? Israel está em rebeldia porque eles não receberam Cristo. A dispensação que nós estamos é para os gentios, não é para Israel, é para os gentios. É para a igreja agora. A igreja é a noiva de Cristo, não Israel. Alô, alô? Eu falei que ia confrontar a sua religião. Você que bota bandeira de Israel na sua casa, você que bota mezuzá, você que bota a arca da aliança, tudo é antiga aliança, tudo é sombra. Você está na nova, de um sangue que é superior, de uma aliança que é superior, de um sumo sacerdote que é superior. Alô? Vamos embora. Vamos lá. Dracma, volta aqui. Que perder uma, não acende a candeia. Olha o próximo versículo. Varre a. Ou seja, a moeda se perdeu dentro de. Então tem um perdido fora e tem um perdido dentro. Mas não era o filho pródigo? Ok. E a procura diligentemente até o quê? Encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha dracma que eu tinha perdido. Aí Jesus disse: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então Jesus tinha dois públicos, ele usa duas parábolas para alcançar dois públicos: fora de casa perdido, dentro de casa perdido. Só que eles não estão entendendo sobre dracma e ovelha, porque os fariseus e os escribas se achavam superiores, religioso. Se você se acha superior a quem está lá fora perdido, você é só um religioso, você não entendeu o evangelho. Porque o evangelho, apesar de te dar autoridade sobre demônios, não te dá autoridade sobre pessoas. Nem para julgar as pessoas, o evangelho te coloca a serviço da humanidade. Porque se o seu Deus, sendo Deus, se fez servo, por que você acha que você vai ser superior a alguém? Característica religiosa é o ar de superioridade a quem está lá fora. Aí você já está perdido dentro de casa. Vamos lá. Diga: perdido fora, perdido dentro. Alô, alô, alô. Relaxa que eu já vim com a expectativa que não ia ter amém nessa mensagem, porque aí dentro está tendo muito conflito. E é isso que eu quero fazer. É o que Jesus disse quando disse que ele veio trazer a espada. A espada, ela divide, ela confronta, porque na mente religiosa, um dos maiores perigos do religioso é a soberba. Por exemplo, a Bíblia é recheada de capítulos, sequência de capítulos com histórias
contrárias. Por exemplo, João 3 e João 4. Evangelho segundo João capítulo 3 é o encontro de Jesus com Nicodemos, um religioso. Evangelho segundo João capítulo 4 é Jesus e a mulher samaritana. João 3, Nicodemos vai atrás de Jesus de madrugada, para ninguém saber. João 4, Jesus vai atrás da mulher mais ou menos ao meio-dia. Fala do mesmo assunto, novo nascimento, só que com Nicodemos ele fala sobre nascer para entrar no reino. Para a mulher ele fala sobre uma fonte que é colocada no interior dela. Só que Nicodemos começa o discurso dizendo: Senhor, nós sabemos que tu és vindo da parte de Deus, nós sabemos. Ah, Nicodemos, tá bom, se você sabe. Quando Jesus encontra alguém que acha que sabe, ele tem que desqualificar esse ensinamento para levar a pessoa a aprender. Então Jesus falou: é mesmo, Nicodemos, eu vim de Deus? Quem não nascer de novo, lançou logo a porrada. Quem não nascer do Espírito não pode herdar o reino. Senhor, como pode alguém nascer, vai voltar para a barriga da mãe? Jesus falou: você é mestre e não sabe dessas coisas? Baixa a bola, Nicodemos. A mulher samaritana é o contrário, ela não se sente digna de Jesus, então ela diz: como você sendo judeu pede beber a mim que sou samaritana? Jesus falou: aquele que beber dessas águas vai voltar a ter sede, mas se aquele beber só da água que eu lhe der, no seu interior vai formar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você vai deixar de ser sedento para ser um saciador, porque a fonte vai estar em você agora. Eu vou botar um bebedouro dentro de você. Deu para entender, gente? Qual foi o resultado da conversa de Nicodemos? Ele voltou para casa cheio de conflito. Qual foi o resultado da conversa de Jesus com a samaritana? Saiu para pregar Cristo e ganhou toda a Samaria. Jesus não tinha problema com religioso, com pecador. Jesus tinha problema com religioso. E eu peço a Ele que Ele não tenha problema com você, por você ser humilde, não um religioso. Você viu? Teve um amém só. Amém. Você viu? Aleluia. Vamos continuar? Estão prontos, gente? Eu só estou na introdução. Aleluia. Olha só, nós temos dois públicos, os publicanos e pecadores, fariseus e escribas, os de dentro, fora da casa e os de dentro da casa. Tudo bem até aí? Eles não estão entendendo o dracma, eles não estão entendendo esse papo de ovelha. Então deixa eu passar a real. Deixa eu falar sobre dois povos. Deixa eu falar sobre dois filhos. Um pai, vamos lá. Aí o versículo 11, que é o que eu iniciei, diz assim, continuou. Certo homem tinha quantos filhos? Diga para o seu vizinho: você sempre focou no filho errado. Já entendeu onde eu vou chegar, né? Já entendeu onde eu vou chegar, né? Entendeu, né? Vamos lá. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai, gente, lê essa frase aqui, e lhes os. Isso aqui está no plural ou singular? Vamos, responde aí, gente, bora. Plural ou singular? Plural. Por que é importante isso? Quando fala lhes repartir os haveres, significa que não foi repartido para um só. Foi repartido para os dois. Aleluia. Ok. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que possuía, tudo que bens, partiu para uma terra distante e ali dissipou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar o quê? Necessidade. Então ele se agregou a cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar o quê? Meu Deus! Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Gente, presta atenção. Jesus está falando com o judeu. Sim ou não? É à toa que ele usa essa figura de que esse menino chegou a desejar comida de porco. Para o judeu, o porco é o imundo dos imundos. Então alguém desejar comida de porco, não é nem comer porco, é a comida do porco. Desejar ser como porco. Você concorda comigo que é o maior nível de sujeira e podridão que alguém pode chegar, sim ou não? Mas Jesus, nesse primeiro filho, fala do primeiro público, da primeira parábola, ovelha perdida,
que foi para fora de casa, ok? E também fala para o primeiro público, que são os publicanos e pecadores. Então Jesus está querendo falar a origem da fome, do desejo que eles tinham de comer com Jesus. E Jesus agora vai expor o coração do Pai, como o Pai pensa desse cidadão que pediu a parte dos bens. Se isso foi herança, irmão, significa que ele considerou o pai como morto, porque você não tem como herdar nada de um parente seu sem antes ele estar morto. Amanhã eu vou falar aqui sobre mudança de testamento, você vai ver. Então é considerar o pai como nada. O filho mais velho vai dizer que ele se envolveu com prostituta, e agora ele está dizendo, ele está chegando ao nível de desejar comida de porco, porque ele está com uma fome insaciável. Quem está entendendo isso aqui, gente? Ok? O microfone esqueceu, não foi? Descarregou? Ok? Então, agora preste atenção nisso aqui. Isso aqui que vai confrontar a gente agora. Isso aqui me confrontou demais. Demais. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de... Vamos lá, isso aqui é arrependimento? Sim ou não? Claro que não. Isso é remorso e ao mesmo tempo interesse. Ele está com fome. Ele está pensando, eu não vou pedir ele chegar para meu pai só, qualquer coisa, mas assim, eu estou de olho na comida. Eu sei que eu não mereço ser mais filho, então eu vou me oferecer até como servo, para ver se cola, porque eu estou com fome. Isso é arrependimento, gente? Não. Então ele prepara o discurso religioso dele, né? Se ele fosse bem pentecostal, ele botaria até o soluço, né? Levantar-me-ei, aleluia, né? Irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra a terra. Ele preparou o discurso. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como nos teus trabalhadores. Pronto, agora Jesus vai falar até que ponto chegou, até que nível chegou o pecado da humanidade. O que é que essa humanidade merecia? Morte, punição, sim ou não? Mas o que é que o pai vai oferecer? Repita comigo. Você sabe qual é a diferença de misericórdia e graça? Misericórdia é quando eu não recebo a punição que eu mereço. Eu merecia ser punido, mas não fui. Isso é o que? Misericórdia. Graça é a continuação. É quando eu recebo o que eu não mereço. Entendeu as duas coisas? Misericórdia é quando eu não recebo a punição que eu mereço. Graça é quando eu recebo a bênção que eu não mereço. Alô? Agora vamos lá. Agora que vem, por isso que eu não chamo essa parábola de filho pródigo, eu chamo essa parábola, a parábola que revela o coração do pai. É escandaloso o que Jesus fez. Eu imagino os fariseus ali com bruxismo, né? Rendendo os dentes assim, ó. Desgraçado. Porque olha o que é que ele fala aqui, ó, versículo. Decidiu levantar-me e foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe. Quando seu pai o avistou, o pai presta atenção, vinha ele ainda de... Porque a Bíblia nunca diz que o filho voltou para casa. Você pode ter a versão que você tiver. Não diz que o filho voltou para casa. O filho ainda estava... Bora gente, bora. Longe, o pai viu ele de... Levantando-se, foi para o pai. Vinha ele ainda de longe quando o seu pai o avistou e... Presta atenção isso aqui. Compadecido. Primeira característica, compadecido dele. A gente geralmente tem compaixão de alguém que está em necessidade, alguém que está em sofrimento, mas nunca você teve comparação de quem errou, ou compaixão de quem errou. Como é que o cara pede a herança? Como é que o cara se prostitui? Como é que o cara desperdiça os bens? Como é que o cara agora quer comer lavagem de porco? Volta para casa, a caminho de casa, o pai corre ao encontro dele.
compadecido. Que tipo de Deus é esse que Jesus está querendo passar? Que nunca foi o Deus que eu aprendi na igreja evangélica. Eu sempre aprendi sobre um Deus punitivo, que estava pronto para me maltratar. Um Deus que, se eu passar a velocidade acima do permitido no radar, Ele não ia me abençoar, Ele ia me punir. E que, apesar de ter passado um sangue de Jesus sobre mim, qualquer pecado que eu cometesse, Ele vai me levar para o inferno. Foi esse Deus que eu aprendi. E eu posso te falar uma coisa: você sempre vai oferecer o Deus que você recebe. Se você aprendeu sobre um Deus punitivo, é isso que você vai oferecer para as pessoas. É por isso que você não se tornou um filho, você se tornou um juiz das pessoas. Você está pronto para julgar e condenar quem erra. Isso é reflexo do tipo de Deus que você recebeu. Se você recebeu um Deus que se compadeceu, mesmo você errando, o que é que você vai oferecer para as pessoas? Compadecido, correndo, o abraçou e o beijou. Meu Deus. Escândalo da graça. Eu pensei que quando eu estava nos meus pecados, Deus estava com raiva de mim. Eu estou aqui esperando ele voltar para casa. Não, a Bíblia não diz. Diz que o pai correu ao encontro dele, compadecido. Deixa eu te falar uma coisa. O Deus punitivo é muito mais fácil de compreender. Porque dentro do na nossa estrutura de crença, ele se parece muito com os nossos pais. Porque você está acostumado, você é do interior da Bahia, como eu também. Quando você fazia alguma coisa errada, que chegava em casa, o pai já estava pronto para quê? Chilepe. Eu morei em Barreiras muito tempo. Minha mãe tinha um negócio de uma extensão de 2 metros, que ela, até hoje, laranja. E quando eu não estudava, eu ia jogar bola com os meninos. Quando eu voltava, eu já sabia, vou jogar aqui, vou ter o máximo. Porque se eu chegar em casa, eu vou apanhar, eu já sei. E ela dava uma cipuada, o negócio girava assim, dava uma volta. A alma saía, depois voltava. Não doía não, meu amigo. Então, esse Deus, parecido com a minha mãe, com meu pai, é mais fácil de compreender. Agora imagine, você fez tudo errado, ele olha para você com compaixão. E por que Jesus chama essa galera que se perdeu? Ele compara com a parábola da ovelha perdida, é como ovelha, sabe? Por quê? Porque para Jesus ele está querendo falar para os fariseus, se ninguém atrair essas pessoas ou for buscar essas pessoas, elas não têm capacidade em si mesmas de voltar para casa. Eu estou aqui justamente para trazê-los de volta. Eu sou o reconciliador da humanidade. É como ovelha, não tem capacidade em si mesmo para voltar para Deus, precisa de um condutor. Eu nem falei de meu livro, ó, tá ali, só tem menos de 20 unidades, tá? Acabou, não tem mais. Quem correr primeiro pega. Esse livro é um livro chamado Cristo Nosso Cada Dia, são 365 versículos do Antigo Testamento e dos Evangelhos, apontando para Jesus. Porque a Bíblia nunca foi sobre nós, a Bíblia sempre foi sobre Ele. Até essa parábola não é sobre nós, é sobre Jesus. Eu vou te provar. Posso? Posso começar a pregar agora, gente? Posso? Por exemplo, alguém já fez aqui evangelismo com alguém em situação de rua? Está precisando fazer mais, viu? Você já abraçou alguém em situação de rua? Hoje nem pode falar morador de rua, tá, gente? Rua não é morada de ninguém, é situação de rua, tá bom? Então, quando você abraça alguém muito sujo, você pode estar usando o melhor perfume que for. Você fica como? Responde, cabeção. Sujo, fedendo, sim ou não? Esse carinha estava cheirando a quê? Bora, fala aí. Vocês são muito mal educados, pô. Lavagem de porco.
Mas dentro do padrão judeu, o Deus hiper, mega, power, santo, super saiyajin santo, só os fortes entenderam agora. Abraçar alguém sujo, faz sentido? Não. Não. Porque alguém que abraça uma pessoa suja, pega a sujeira do sujo, sim ou não? Então Jesus está querendo passar a ideia de um Deus que foi capaz de se permitir ser contaminado pela sujeira do pecador, para que ele fosse reconciliado. Você conhece alguém assim, que foi feito o pecado na cruz? É por isso que ele morreu de braços abertos, representando Deus abraçando a humanidade perdida. Aleluia. Você achou que a sua reconciliação foi só uma decisão sua, né? Não, a sua reconciliação foi uma reação sua. Porque quem decidiu nos reconciliar foi Deus. 2 Coríntios 5,17, você já sabe de cor. Se alguém está em Cristo, nova criação. Ó, deixa no 20, vai lá para 2 Coríntios 5,18 agora. Depois volta para o Lucas 15, 20. 2 Coríntios 5,18. Olha o que é que diz aqui, gente, ó. Alô? Ora, tudo provém de quem? Provém de quem? Não é de nós? Que nos... Ou seja, a reconciliação nunca foi com a casa, sempre foi com o Pai. Deus não reconciliou você com um prédio, Deus reconciliou você com Ele mesmo. Você voltou para o Pai. Que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu com o meio de Cristo e nos deu o ministério da... Você pode ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Você tem o ministério da reconciliação. Mas por que você não se preocupa em reconciliar pessoas? Porque você não sabe como você foi reconciliado. Você acha que é porque você é bom. Um dia você decidiu ir para a igreja. Não, vou para a igreja, vou me converter, porque a glória é minha. Não. O dia que você decidiu ir para a igreja é porque você foi convencido pelo Espírito Santo. E quando você veio aqui na frente do apelo, o Espírito Santo convenceu você através da pregação de alguém. Não foi você, partiu de quem? Pô, gente, vamos lá. E o que é que essa pregação vai fazer com você? Cara, ele me abraçou, ele me beijou, ele se compadeceu de mim. Por que eu não vou me compadecer das pessoas que estão lá fora? Ele te reconciliou e já colocou um ministério. Vá, da mesma forma que eu te reconciliei, eu vou usar você para reconciliar pessoas agora. Agora não ofereça um Deus religioso. Ofereça um Pai compadecido. Versículo 19, olha que lindo, ainda tem, viu? A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os evangélicos. Não? O mundo? Poxa, que história é essa? Do mundo? O mundo? Não pode ser verdade. Mas eu não ouço música do mundo. Você ouve música não, de Marte? Não, porque você sabe, né? A Bíblia diz que tem música gospel e secular. Em que Bíblia? Desculpe ser um pouco escandaloso com você. Eu prefiro ouvir uma música tipo um amor puro, não sabe a força que tem. Meu amor, eu juro, ser teu e de mais ninguém, do que quem te viu passar na prova e não te ajudou. Isso é religião, gente. Isso é só para excluir pessoas, isso é só para se sentir superior a pessoas. Eu fui 12 anos cantor de música baiana, e fui por 3 anos cantor gospel. Eu não vi diferença nos empresários, não vi diferença no comportamento dos cantores. Você vai me dizer que um é melhor que o outro? Posso falar? Eu vi às vezes mais humanidade no meio do carnaval do que no meio da igreja.
parar de dividir as coisas. Jesus veio ligar, conectar e não separar. Isso é religiosidade. Sempre tem o intuito de se sentir superior ao outro. Essa divisão desgraçada. Eu sempre brinco, né? Pô, não tem advogado gospel, pô. Não tem médico gospel. Já reparou? Médico que só atende cristão? Tem? Cadê a médica ali? Ela só atende evangélico? E advogado? Só tem advogado que atende evangélico? Existe isso? Porque na minha vez como músico tem que ter essa divisão? Deu para entender isso aqui? Sim ou não? Você não concorda, eu sei, isso é religião sua. Porque você ouviu um ex-fulano de uma religião tal, que diz que quando toca uma música, uma entidade baixa, e você prefere acreditar no que um cara de uma outra religião diz do que o que a Bíblia diz. E sempre esses papos botam você consciente do diabo, nunca consciente de Deus. Parece que o seu Jesus só ganha batalha nos 45 do segundo tempo. Parece que Jesus é igual Bahia, só ganha no finalzinho. Bahia e Vitória. Bahia está melhorando agora, mas Vitória lutando pelo rebaixamento. Não, gente, não é. O diabo que a religião bota poder nele já foi despojado na cruz. Já foi destituído de todo o poder que tinha. O que está em mim é muito mais poderoso do que está lá fora. Alô. Agora esse o que está em mim não é para você ficar preso num prédio, é para você usar o que está em você para influenciar lá fora. O reino de Deus não tem palácio. O reino de Deus é o governo de Deus, a influência de Deus em todas as áreas da sociedade. Seja na medicina, seja no direito, seja na arte, na cultura. Deus quer levantar os seus para influenciar pessoas. Agora, se a gente faz essa divisão, essa separação, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Tá bom essa cadeirinha para você aqui. Você toda semana vem aqui para ouvir uma palavra de que Deus vai te abençoar. Hipocrisia. Enquanto muita gente dessa cidade está indo para o inferno, você está pensando só em você. Porque o Deus que você recebeu é um Deus religioso. Não é um Deus, não é um Pai reconciliador. Essa conferência é profética? Porque o negócio está pegando assim desse tipo, né? A primeira pregação foi e a segunda também está. Pregação, as duas pregações, Mike Tyson e Popó falando com vocês, só pancado no pé do ouvido. Alguém está pegando alguma coisa aqui, pelo amor de Deus? A maior oposição de Deus nunca foi o diabo, sempre foi a religião. Lembra que eu falei que tem uns capítulos ligados? Num capítulo de João, capítulo 1, Jesus encontra Filipe traz Natanael à presença de Jesus. Lembra disso? Filipe falou: olha, vem ver aquele em que Moisés e os profetas escreveram, é o Cristo. Ele é de Nazaré. Ó, religioso, pode vir alguma coisa boa de Jacobina? Eu, como baiano, já preguei no Brasil todo, já estou pregando fora agora. Você acha que quando o nego olha, pode vir alguma coisa da Bahia? Você não faz ideia do que eu ouço, não. Mas eu sou igual a Filipe. Vem e vê. Vem ver o que Deus está fazendo. Vem ver. Vem ver. E eu creio no avivamento, irmão, que Deus vai conectar justamente algo que vai sair da Bahia. Porque Deus tem prazer em, do lugar mais desprezado, Ele levantar algo. Beleza. Volta lá para Lucas. Presta atenção. Natanael está lá. Então Jesus utiliza um dom do Espírito chamado palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é um fragmento da mente de Cristo. É uma revelação a respeito do passado de alguém. Jesus então olha para Natanael e fala: eis aí um israelita perfeito. Eu não sei se isso é um elogio ou é uma crítica. Porém, Jesus olha para ele e fala: eu vi quando você estava debaixo da figueira, no seu
é ritual religioso. Qual é a frase que Natanael dá para Jesus? Mestre, tu és o rei de Israel. Quando você conhece Deus por meio de uma estrutura religiosa, você se torna um servo possessivo. Mestre, tu és o Deus de... Ou seja, tu és o Deus só do meu povo. Eu estou pegando pesado demais, né? Deixa eu respirar aqui que eu vou pegar mais leve. Aí, 3 capítulos depois, vem uma mulher samaritana. Jesus conversa com ele, eu já falei. Jesus também dá uma palavra de conhecimento para ela. Você já teve 5 maridos, esse que você tem não é seu marido. Só que isso não condena ela, isso trai a atenção dela. Porque ela meio pentecostal, ela diz, ai, veja que tu és profeta, aleluia. Né? Então Jesus atraiu a atenção dela. Ela fala de adoração em espírito, que não é um tipo de música, é um tipo de caminhada nesse novo nascimento, ok? Isso é outra pregação. Essa mulher sai pregando e alguns samaritanos vão ter com Jesus. O João capítulo 4 está dizendo isso. E eles começam a conversar e Jesus faz menção de ir embora. Não, fica mais um pouco. Depois de passar uns dias com ele, os samaritanos olham para aquela mulher samaritana. Não tem nem o nome da bichinha, velho. Samaritana, né? Era tão rejeitada. E aí a Bíblia diz que os samaritanos olham para a mulher, agora nós cremos, não pelo que você tem falado, mas nós vimos e ouvimos, e testificamos que esse é o Salvador do mundo. Natanael diz, tu és o mestre só do meu povo. Os outros não. Tu és o Salvador do... Quem conheceu Deus por meio de estrutura religiosa é um servo possessivo. Deus é só da minha igreja. Deus é só dos evangélicos. Deus é só do meu povo. Deus é católico. Deus é espírita, né? Você coloca Deus só para você. Para quem está lá fora, não. O Deus lá fora é do diabo. Tudo é do diabo lá fora e aqui dentro tudo é perfeito. Mas os samaritanos não provaram de religiosidade, eles provaram de relacionamento com a pessoa de Jesus. E quem provou de relacionamento íntimo com Jesus, a declaração é, se Ele me salvou, Ele pode salvar qualquer um. Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Salvador de todos. Um aleluia, 3 amém, um glória a Deus, 6 bicos. Está melhorando a pregação, está melhorando. Estão comigo, gente? Tem um livro, um texto em Marcos. Presta atenção aqui, ó. Compara comigo de novo. Tem um texto em Marcos. Um suposto jovem rico, diga jovem rico. Um homem de posição entre os religiosos. Ele chega diante de Jesus com a pergunta mais tosca que tem no Evangelho. Jesus, o que é que eu faço para herdar o reino? Ó que anta. Herança não é sobre o que você faz. Herança é sobre você fazer parte de um testamento que alguém deixou. Então o que é que eu faço? Jesus, tá bom, é sobre o que você faz? Seu legalista, sabe os mandamentos? Cumpre? Ah, Senhor, aleluia, louvado seja. Isso aí eu cumpro desde a minha infância, louvado seja eu. Quase que ele disse isso. Jesus falou, tudo bem, vamos ver na prática se você cumpre. Pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. Jesus, meu Apple Watch acabou de tocar, estão me chamando, daqui a pouco a gente conversa, ó, partiu, sem dar nenhum centavo. Sim ou não, gente? Isso é uma versão Céu Fernandes, heresia atualizada, entendeu? No capítulo seguinte, a Bíblia diz que Jesus encontrou um homem rico, maioral entre os publicanos, chamado quem? Zaqueu. Diga Zaqueu. Zaqueu só quer ver Jesus, ele não quer presepado, ele não quer saber o que ele faz, ele só quer ver Jesus. E ele sobe na figueira. A figueira é uma árvore que é uma representação de justiça própria, porque foi a árvore que Adão usou para se cobrir, foi ou não foi? E ele quer ver Jesus, que ele é baixinho, então ele quer ver Jesus através da figueira. Jesus, desce daí, não é assim que você vai me ver não. Zaqueu, hoje eu vou dormir na sua casa. Meu irmão, Jesus nem sabia quem era o cara, mas o bicho era tão cheio, que ele falou, eu vou dormir na sua casa. Diga, ele entrou na casa. Diga, relacionamento íntimo.
Zaqueu não perguntou, Jesus, o que é que eu faço? Zaqueu recebeu Jesus. Imagine receber Jesus na própria casa. Os fariseus, de novo, rapaz, como é que ele dorme na casa desse cara aí? Religioso não entende. Se você se incomoda com a bênção do outro, você é só um evangélico, você precisa se converter. Você precisa aceitar realmente a filiação de eu acho que eu vou fazer um apelo aqui no final para quem quer deixar de ser evangélico, religioso, e quer se tornar filho de Deus de verdade. Eu acho que vai vir uma galera, né? Eu já estou aqui na frente mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, que eu estou pregando aqui tem me confrontado há anos e anos. Eu estou entrando numa fase muito evangelística da minha vida. E Deus tem me quebrantado, principalmente nesses últimos dias, sobre olhar para os de fora, olhar para quem precisa ser salvo. A Bíblia diz, depois de um tempo, Jesus na casa de Zaqueu, Zaqueu falou, Senhor, tomou a palavra de Senhor, eu decido dividir tudo que eu tenho e dar para os pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu quero restituir, sei lá quantas vezes. Zaqueu fez o que o jovem rico se negou a fazer. Só que o jovem rico, Jesus pediu para ele fazer. Zaqueu, não. Qual é a diferença? O primeiro é mandamento, o que eu tenho que fazer, lei mosaica, antiga aliança. O novo é relacionamento. Deixa eu entrar na casa. Que a casa hoje somos nós. Quando o Espírito dele entrou, agora é só você se relacionar com quem está na casa, que ele vai produzir generosidade em você. Tudo bem. Posso encerrar já, né? Tá bom, né? A gente tá pensando, onde é que esse cara, que hora esse cara vai acabar, pelo amor de Deus? Vamos voltar para Lucas lá? Alguém está aprendendo alguma coisa aqui, gente? Se eu tiver problema seu, eu estou pregando bem, viu? Problema seu. Tá legalzinho, foi massa. Levanta ali. O 20 é o 20, é o 20. Levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe quando o pai o avistou e ir correndo. Bora, 21. Compadecido dele, o abraçou e o beijou. O filho disse, o discurso, né? Pequei quando o século da terra. Agora olha que loucura, ó. Olha o final aqui, ó. Volta lá, não, 21. Já não sou digno de ser chamado teu filho. 22. Ou seja, o filho mais velho, né, esse mais novo, quando voltou, estava sendo trazido de volta. Ele quis, trata-me como os teus trabalhadores, sim ou não? Ele desejou ser o quê? Servo. Olha o que é que o pai faz. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Ele desejou ser servo e o pai disse para os servos: sirvam a ele. Diga, melhor roupa. No grego aqui é a roupa do melhor filho. É de se assustar que nessa parábola, um pecador, né, ao nível de desejar a lavagem de porco, é vestido com a roupa que ele não merecia, e o filho perfeito, Jesus, foi despido da sua veste antes de ser crucificado. Faz sentido isso? Deixa eu te falar uma coisa, quando diz ali na Bíblia que Deus reconciliou consigo por meio de Cristo, a palavra para reconciliação no grego ali é catalhaço, diga catalhaço. Cata e alhaço, é uma fusão de duas palavras. Cata significa unir duas partes, alhaço significa trocar, substituir. Então a melhor tradução ali é que Deus estava nos reconciliando consigo mesmo por meio de uma substituição. Repita comigo, diga, Jesus é o meu substituto. Você sabia que tudo que você recebe de Deus, Jesus recebeu o contrário? Por que você é abençoado? Porque ele foi feito maldição. Por que você é ferido? Porque ele foi, ou por que você é curado? Porque ele foi ferido. Por que você é rico agora? 2 Coríntios 8. Porque ele foi feito pobre. Por que você é justo? Porque ele foi feito pecado. Por que você foi reconciliado? Porque ele foi rejeitado.
Alô, alô. Teve um dia que eu estava assistindo a Paixão de Cristo pela 1000ª vez, e Deus falou comigo. Eu estava vendo aqueles açoites, eu desidratado, já chorando. E eu falei, meu Deus, chorando, o que é isso? E o Espírito Santo falou comigo, Céu, você acha que você não merece ser curado, mas Jesus merece que você seja curado. Eu falei, como assim? Não é justo para ele ter sido ferido dessa forma e você continuar doente. Então viva uma vida que dignifica o sacrifício dele. Não aceite no seu corpo o que ele já levou sobre si no corpo dele. Coisa ruim é quando você compra alguma coisa para alguém e essa pessoa rejeita esse presente. Não é ruim? Você não se sente mal? É a mesma coisa. Jesus já pagou a sua cura, Jesus já pagou a sua provisão, Jesus já pagou a sua prosperidade, Jesus já pagou a sua salvação. Desfrute disso, receba pela fé, não rejeite. Aleluia, aleluia. Vamos lá, trazer depressa a melhor roupa, ponde um anel no dedo e sandália nos. Antiga aliança. Deus falou, Moisés, tira a sandália porque o lugar é nova aliança. O pai disse, coloca uma sandália no menino, porque agora não é o lugar que é santo, agora é você que é santo. Aleluia. O anel fala de autoridade, de acesso, porque o anel possuía um selo, você comprava e vendia. O menino gastou 1/3 da herança, né? Porque naquele tempo tinha a bênção da primogenitura, que é porção dobrada. Se um pai tivesse 2 filhos, ele era obrigado a dividir a herança em 3 partes, para que o filho mais velho ficasse com a porção dobrada, a porção de primogênito. É o que Eliseu pediu para Elias, para ser o primogênito entre os profetas, tá? Então ele fica com 1/3 da herança, gasta com prostituta, dissolutamente, volta, o pai bota um anel no dedo dele, pronto, agora você tem direito a tudo. Desfrute. Ele merecia isso? Só que Jesus não está querendo falar do que a humanidade merece. Jesus está querendo apresentar quem é o Pai e como reconciliou, porque Jesus é quem foi dado muito além do que a gente merecia. Presta atenção, o anel coloca onde? O anel coloca onde? Na mão. A sandália coloca onde? Os 2 membros do corpo de Jesus que receberam perfuração de prego. É coincidência? Sim ou não? Acabou a reconciliação? O menino já recebeu abraço, beijo, roupa, sandália e anel. Acabou? Sim ou não? Diga não. Ele não voltou por causa da roupa, do abraço, do beijo, do anel, nem da sandália. Ele voltou porque ele estava com fome. Então o que é que o pai faz? Trazei também e matai um novilho o quê? Comamos e... Presta atenção nisso aqui agora. 24. Porque este meu filho estava morto e... estava perdido e foi... achado? Ele não tinha voltado para casa? Diga, não, eu não voltei, eu fui encontrado. O que é um novilho cevado? É um animal que é bem nutrido e engordado, preparado para morrer em dias de festa, de casamento e reconciliação. Você conhece alguém que foi preparado para morrer e que serve de comida até hoje para você? O pão é o que? Você se alimentando do corpo de Cristo, da ceia. A ceia é uma festa de reconciliação, não é uma festa de exclusão. E muita falsa doutrina diz que só quem é batizado que pode comer, e só quem é casado pode comer. Não é uma festa de reconciliação, é uma festa de exclusão. O pão é para quem crê. Glória a Deus, obrigado. Obrigado. Acho que tá bom, né, gente? Chega ou posso terminar a pregação? Chega ou posso terminar? Foi a mesma coisa. Ou continua? Porque ainda tem um segundo público de Jesus, vem agora.
A coroa da pregação vem agora. Pode? Tá pronto? Tá pronto? Aguenta mais um round só de pancada? Um amém, beleza. Então vamos. Eu sou movido a amém. Teve um amém, eu continuo. O filho mais. Ora, o filho mais. Segundo o público de Jesus. Dracma perdida. O filho mais velho estivera no campo e quando voltava, aproximou-se da. Ouviu a música e ou seja, estava onde ele? Aleluia. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Naquele tempo já existia fuxico gospel, viu? Olha como o cara passou a informação, viu? E ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ó como ele passou a informação. O miserável ficou com inveja. Religioso é assim: Deus, você abençoa aquela pessoa e não me abençoa. Eu dou meu dízimo, minha oferta onçada de R$50, entendeu, gente? Onça. Vou para a igreja toda semana, todo domingo, você não me abençoa. E aquela pessoa que chegou ontem já ganhou um carro. Filho mais velho. Vamos lá. Ele se indignou contra quem? Contra o próprio pai. Deus da circunstância. Tipo, o pai errou. Já teve alguma sensação em algum momento da sua vida que você acha que Deus errou? Não, né? Tem certeza? Não, vou falar isso não. Você achou Deus injusto? Sim ou não? Seja sincero. Está entre irmãos aqui, né? Isso aqui não é Alcoólicos Anônimos, mas você pode se abrir. Não tem problema. Eu já fiquei com mágoa de Deus, você não faz ideia. Eu já fui religioso, gente. Eu já preguei, não fale mal de mim não, cuidado para não morrer. Já preguei assim. Uma pessoa quase sofreu um acidente depois da pregação. Eu já fui evangélico. Isso é massa, né? Estou libertando alguém aqui. Obrigado, pregador. Até a menina deu amém ali, vocês não dão, tá vendo? Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava. Oh, ele estava perdido também, é? Ah, tá. Então o pai não tinha um filho só perdido, ele tinha quantos? Olha a perdição dele, pelo relato. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem. Isso aqui é universal, irmão. Foi mal, falei. Isso aqui é 10 mandamentos mesmo, é lei mosaica, é farisaísmo. Eu te obedeço, Deus. Ou seja, não me abençoe pelo que Jesus fez, me abençoe porque eu sou bom. É assim que você quer viver? Me abençoe porque eu mereço, Deus. É assim que você quer viver? Senhor, eu pago um preço. Ah, você paga um preço? O que Jesus pagou não foi suficiente? Eu estou sacrificando coisas por... Ah, então o sacrifício de Jesus não foi suficiente? E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho. Olha, graças a Deus que ninguém aqui nessa igreja parece com esse filho mais velho. Glória a Deus. Aqui só tem reconciliador. Só tem gente igual a Cristo aqui. Glória a Deus por igreja dessa. Aqui não. Que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Rapaz, deixa eu beber minha água de coco aqui. Tá com inveja não, né? Presta atenção nisso aqui. Na versão Céu Fernandes atualizada, é como se o menino dissesse, olha, que é que o pai, olha a resposta do pai. Então lhe respondeu o pai: meu
meu. Tu sempre estás com tudo que é meu. Tudo que é meu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e estava perdido e foi. Eu não sei se você sabe, mas tu és meu filho, tudo que eu tenho é seu. Isso aqui confronta demais um religioso. É como se o pai dissesse na versão São Fernandes atualizada, heresia, né? Tipo, sua anta, tudo o que é meu já te pertence. Você poderia pegar quantos cabritos você quisesse por dia, fazer quantos churrascos você quisesse com seus amigos, mas você está tentando merecer isso? Você está tentando pagar isso com a sua obediência? Eu não quero que você obedeça para ser abençoado, eu quero que você obedeça porque você nasceu de novo. Porque obediência por interesse não é transformação. A gente tem que entender o que é graça, o que é nova aliança e o que é lei mosaica, o que é velha aliança. Nós estamos na nova, não estamos na velha. Nós estamos no Novo Testamento. Nós temos uma outra herança. Eu não estou mais no testamento de Adão, eu estou no testamento de Cristo. Ninguém da antiga aliança era nascido de novo, ninguém era filho de Deus. A nova aliança, sim, eu sou filho. Quando Deus fala com Josué, meu servo Moisés é morto, não meu filho. A nova aliança era tão superior que Jesus testemunha de João Batista diz o seguinte: olha só, ninguém nascido de mulher pode ser comparado a João Batista. João Batista é o maior no reino até aqui, mas os nascidos do reino, o menor é maior que João Batista. O que ele está falando? Quem vai nascer na nova aliança, quem vai nascer de novo no reino de Deus, é superior ao maior profeta da antiga aliança, que foi João Batista. Por quê? Porque mudou de natureza, mudou de condição, era pecador, agora é justo, agora é uma nova criatura. E você quer me dar ordenanças e mandamentos de uma velha criatura, de uma aliança inferior? Não é que agora eu posso adulterar, eu posso matar, eu posso... Não, que era pecado na antiga aliança, é pecado na nova. Porém, existe uma nova forma de obedecer a Deus, que não é só mandamentos, é principalmente obedecer às direções do Espírito Santo. Você pode fazer tudo certinho da lei, mas pode desobedecer uma instrução do Espírito Santo, você quebra a cara. É ou não é? A lei mosaica nunca veio com o propósito de transformar pessoas. A lei veio com o propósito de expor o pecado das pessoas para que elas chegassem à conclusão de que elas precisavam de um Salvador. A lei dizia: não adulterarás, mas a lei nunca te deu capacidade de ser fiel. O que a graça fez? O fruto do Espírito é fidelidade. O que é mais poderoso? Não adulterarás ou Deus colocando a fidelidade dele dentro de você? Então é muito mais fácil viver pela evidência dessa nova aliança, da presença do Espírito Santo dentro de você, dele te conduzindo. Irmão, só para você entender o que é lei e nova aliança, tá? O que é a lei mosaica? É tipo a lei de trânsito. Eu vim de Salvador para cá, então Carol, que era minha cooperadora, toda hora, radar, ainda encontrei um pior. Papai, você está acima da velocidade, porque tinha no painel do carro, né? A velocidade da pista. Aí eu nem percebi. Tá certo. A minha pergunta é: o radar, ele transforma você num bom motorista? Sim ou não? Responde, viu? Mal educado. Sim ou não? Não. O radar está ali para te punir caso você desobedeça. Sim ou não? Isso é lei mosaica. O que é a graça? A graça é um Uber. Você é conduzido a um lugar que você nem dirige. Alguém dirige para você. Alguém chamado Espírito Santo. Você precisa se preocupar em exceder a velocidade? Não, quem está no controle da minha vida agora, quem está me conduzindo é o Espírito Santo.
E o que é que eu tenho que fazer? Me encher do Espírito Santo, e me encher do Espírito Santo, e me encher do Espírito Santo. Irmão, nunca dê dinheiro para ser abençoado. Dê porque é uma evidência. Deus, eu sou grato. Você tem me abençoado. Eu sei que eu vou ter uma colheita nisso. Mas não faça nada certinho para ser abençoado. Isso é a vida mais medíocre que tem. Eu falo para as pessoas, eu não sou fiel à minha esposa porque eu não quero ter um escândalo amanhã. Isso é loucura. Eu não sou fiel à minha esposa porque ela é fiel a mim. Se a minha esposa decidir um dia fazer alguma coisa contra mim, eu vou trair ela também. Não, o motivo da minha fidelidade não é minha esposa. O motivo da minha fidelidade não pode ser o medo de um escândalo. O motivo da minha fidelidade é porque eu nasci de novo. Eu não presto mais para trair, eu não presto mais para fazer coisa errada. Eu entendi isso, eu nasci de novo. E quanto mais eu me relaciono com o Espírito Santo, mais a fidelidade de Deus vai me transformar no marido que Jesus merece para ela. Deu para entender? Alguém pegou isso aqui? Tem área da sua vida que você não está conseguindo acertar ainda. Não se condena, diz Espírito Santo, eu preciso de você. Deus não quer filhos perfeitos, Deus quer filhos dependentes. Deus não espera que você melhore. Nada que você faz na força do seu braço vai dar certo. É uma nova realidade. O maior mandamento da nova aliança é: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O verbo está ali no presente contínuo. Enchei-vos e enchei-vos e enchei-vos. É constantemente. Aleluia. Só que também você não pode ter uma ideia de visitar Deus 2 dias, 3 dias por semana. Vim para um lugar desse. Não, eu não vou orar durante o dia, não vou buscar o Espírito Santo, porque domingo tem culto. Eu vou para a igreja, nunca foi um ambiente apenas de receber, é se relacionar com pessoas, ouvir uma mensagem, aprender, mas também um posto onde você vai se abastecer para liberar Deus sobre as pessoas. Amém? Diga: o pai não tinha um filho perdido, ele tinha 2. O mais novo estava perdido nos seus pecados, o mais velho estava perdido na sua própria obediência. Por isso que Jesus usou a figura de 10 dracmas, perdido entre os 10 mandamentos. Fez tanta questão de fazer coisas para Deus, para ser abençoado, que esqueceu o principal: amar. Que é um dos mandamentos. Amar o teu próximo como eu vos amei. Alguém está entendendo isso aqui? Existem perdidos lá fora, mas também existem perdidos aqui dentro. Os de lá de fora estão precisando deixar o pecado e ser convencidos pelo Espírito Santo a se tornarem filhos. Os de dentro precisam deixar a religiosidade e ter um encontro real com a pessoa de Jesus Cristo. Precisa ser abraçado e beijado pelo Pai, para que amanhã ou segunda-feira você acorde dizendo: Pai, você é tão bom. Como é bom saber que eu sou seu filho. Como é bom saber que você habita em mim. Pai, me dá um abraço e um beijo como aquele filho recebeu. Oh, Jesus. Quem está entendendo isso? Por favor, diga bem alto. Só vou pedir isso para vocês. Eu sou um filho de Deus. Bem alto, vai. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé, Carol. Brincadeira, a bichinha está com os 3 aí. Um dos maiores propósitos de Jesus foi: eu vim revelar o Pai. Diga: eu vim revelar o Pai. E era isso que ele queria mostrar para os fariseus. Vocês estão criticando o fato de eu comer com publicanos e pecadores, mas o Pai sempre desejou isso. Ele vai atrair todos através de mim. Amém, gente? Levanta suas mãos, feche seus olhos. Está em dói? Fá, dói, fá.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Diga, seguro estou nos seus braços, bora. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro, cante, bora. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, eu recaio. O Pai está abraçando pessoas aqui, bora! Recaio de novo em tuas mãos, eu recaio. Recaio em tua graça, Eu conto contigo. recaio de novo em tuas mãos, eu recaio, recaio em tua graça, Eu conto contigo. recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar aleluia! Eu acharei conforto em teu amor. Pois
Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, meu Pai. Teus braços é meu descanso. Em seus braços, Em teus braços é o meu descanso. Abba, eu pertenço a ti. tu és o meu Abba. Diga Abba, Abba, eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti, Abba. Diga Abba, Nós pertencemos, eu pertenço a ti. pertencemos a você. Diga Abba, Abba, eu pertenço a ti. És minha realidade, Abba, Abba, Abba. Eu pertenço a ti. Nós pertencemos a ti. Oh, Abba, Pai, nós pertencemos a ti. Eu não sou mais órfão. Declare junto, não sou. E não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. Não sou mais órfão. Não sou. E o Pai me adotou. E o Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era sua igreja. Eu era órfão, a luz do filho. A festa da reconciliação dos filhos. Oh, eu não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. Não sou. Me adotou. Aleluia. Aleluia. Deixa só no dó maior aí. Diz que vai mudar a levada. Deixa só o dó maior. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia.
Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Diga oh, oh, Ele me amou. Oh, 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 Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me ama. Levante suas mãos e a sua voz, diga: Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama, Nós somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando eu penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. De novo. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O céu não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando eu penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama, Ele me ama. Levanta suas mãos, fale suas palavras de gratidão a Ele por essa noite. Deus é bom, Ele é seu Pai, Ele é seu Pai. Chame Ele de Pai. Chame Ele de Pai, meu papai. Ele te convida para se relacionar com um pai. Ele quer abraçar você, Ele quer beijar você. Aleluia. Aleluia. O convite hoje é: volte a ser criança.
Volte a ser criança. Eu quero ser como criança e te amar pelo que és. Oh, Jesus, aleluia. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor, abraça-me. Cante isso pra Ele, bora! Abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. O convite de Deus para você hoje é: volte a ser criança. Quem quer hoje voltar ao primeiro amor? Se você quer voltar ao seu primeiro amor, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Isso vale para líderes também, tá? Como filho mais velho, você focou tanto no que você tem que fazer que você se cansou. O que o filho mais velho tinha de mais importante era a presença do pai. Mas ele ficou em fazer o que ele acreditou ser importante o pai. O foco dele era fazer coisas para o pai e não desfrutar da presença do pai. A gente quer pastorear, a gente quer pregar, a gente quer liderar, e às vezes a gente esquece de desfrutar. Tem gente que precisa voltar a ser criança hoje. Não implore nada para Ele, apenas diga: Pai, eu preciso de revelação de quem você é, Pai. Saber que Deus é Pai é uma coisa, ter revelação de que Deus é Pai é outra coisa. Aleluia. Meu papai, Abba, Pai. Eu sinto literalmente pessoas sendo abraçadas aqui hoje. Teve gente inclusive que orou dizendo: Pai, eu queria que alguém me abraçasse. Quem é você que orou pedindo: Deus, eu queria que alguém viesse aqui me abraçar? Levante a sua mão. Alguém vai até essa menina e dá um abraço como Jesus abraçaria ela. Fica abraçado como Jesus abraçaria.
Tem mais gente. Aqui, ó, 2 pessoas aqui, ó. Eu quero que 2 mulheres aqui, ó. Abrace e fique abraçado, como Jesus abraçaria. Ela ali também que está com o bebê, ó. Tem alguém para segurar seu bebê ou está mamando? Alguém ajuda ali. Tem mais alguém aqui desse lado? É o próprio abraço do Pai em você, só porque Ele te ama. Ele me trouxe essa palavra só para você saber que você não está desamparado. Você não está perdido, você está em casa. Você fez tudo, menos ser filho. O fazer cansa. Cansa. Os teus olhos me viram quando em secreto fui criado. Os meus dias contados e escritos em teu livro. Com o sopro divino. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de cura. Tem gente que está aqui na frente que está sendo curado fisicamente aqui agora. O Espírito Santo me mostrou. Alguma inflamação em algum órgão seu. Deus está curando você aqui agora. Primeiro, com o amor maior do mundo. Eu estou vendo no espírito nódulos desaparecendo. Alguém que estava preocupado aqui porque sentiu um nódulo no corpo. Deus está dizendo, eu estou fazendo desaparecer isso agora. E nunca mais vai voltar. Shodra da bacaba labraca e a trene nebeque sudi abracaba da bashire nebeque. Ridia na maca e a radabacaba bababa. Nenhuma condenação há para quem está em casa em Cristo Jesus. Desfrute do abraço do Pai. É assim que Ele te cura hoje. Oh, radabracama na balaralabracama. Aleluia. Aleluia. Olhos me viram quando em secreto eu fui criado. Os meus dias contados e escritos em teu livro. E com o sopro divino puseste vida em mim. E me amaste primeiro com o amor maior do mundo. Aleluia. Aleluia. E ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por
destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Mel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o medir. Medo. Novas sandálias e disse: vai. Bora! E eu me despedi dos meus pais. Por favor. Afundei meus barcos no mar. E eu me despedi dos meus pais. Peguei minhas carroças e afundei meus barcos no mar. Pra onde eu irei? Cante. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra bora, de vamos, vida vamos, vamos. eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho, Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. sou totalmente teu. Encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Deixa eu falar uma coisa para vocês para a gente encerrar. Alguém aqui acredita que esse suposto filho pródigo saiu outra vez da casa do pai para se envolver com prostitutas? Com certeza não. Porque quando você prova do que é original, o que é falsificado não presta mais. Ao invés de condenar as pessoas pelos seus pecados, ofereça para elas o que é melhor do que o pecado, que é a vida de Deus. Jesus mostrou que Deus não traz um perdido condenando o perdido, mas abraçando e trazendo no colo. Ame quem está lá fora e traga eles, constranja eles através do amor. Eles já estão em condenação, não precisam de mais condenação. Eu queria chamar aqui na frente pastores e líderes, que eu queria orar por vocês. Quero liberar uma palavra para vocês especificamente, a gente encerra. Alguém foi abençoado hoje, gente? Não esquece de correr, porque só tem, eu acho que 18 unidades do livro lá, tá? Lá fora. E lindão, esse aqui é seu, viu?
Esse é seu, viu? Obrigado, velho. Os pastores aqui, fiquem de frente para mim. Líderes aí que estiverem também aqui. Se vocês, olha para mim aqui, vocês, líderes, pastores, se vocês me permitirem, eu queria tocar em vocês e liberar algo sobre vocês específico que eu recebi. Eu acredito tanto na doutrina de imposição de mãos que... Cadê o pessoal da Geocum também? Vem aqui também, Levi. Que eu já vendi carro para viajar para a África do Sul e receber imposição de mãos do pastor Chris Oyaki Hilome, que é um dos maiores avivalistas da África hoje. Recebi imposição de Dr. Miles Monroe, né, através de uma pessoa, Dave Robson, pessoal de Kenneth Hagin e tantos outros no Brasil também. Eu queria liberar isso sobre vocês, porque tem chegado um tempo de reconciliação. A gente chama isso de chuva, né? A gente chama isso de um tempo de colheita de salvação. Mas se Deus não levantar reconciliadores, e se os pastores não enviarem reconciliadores, eles não serão reconciliados. O apóstolo estava falando mais cedo do evangelismo, né, de antigamente. Hoje a gente tem internet, mas a gente também ainda tem a rua. Mas não é mais panfleto, cara. É abraço. Nesse tempo de avivamento, o poder de Deus vai se manifestar muito mais fora do prédio do que dentro. Vai se manifestar nos bares, nas boates. Se existir boate, né, que ele está falindo já. Mas eu quero orar por isso. Reconciliar não necessariamente significa dar uma palavra de salvação, mas principalmente manifestar o poder de Deus. Quando vem uma palavra de sabedoria, quando vem uma palavra de conhecimento, não tem como a pessoa não se integrar a Jesus. Eu batizei uma vez 18 pessoas de uma família em um dia. Porque eu fui visitar uma família numa casa, e quando eu entrei na casa, uma menina começou a passar mal. Eu sabia que era um demônio. Eu recebi uma palavra específica, muito específica, que eu tive que ser corajoso para falar. Quando eu encostava, ela sentia ânsia de vômito. Eu não queria expor, porque os pais dela estavam lá. Eu chamei uma irmã e um irmão dela, fui em uma parte da casa, as testemunhas, e falei: tem um espírito maligno no seu útero, que você precisa rejeitar, porque você fez um pacto com uma entidade através de um ato sexual. Como é que você fala isso para uma pessoa? Você tem que ter convicção. E ele, se eu tentar expulsar, ele não vai sair, porque você fez o pacto, então você tem que rejeitar. Vamos rejeitar? Ela falou: vamos. Quando ela falava, eu rejeito em nome. Quando ela tentava falar o nome de Jesus, eu falei: essa parte aí deixa comigo. Botava a mão, solte a garganta dela e deixa ela falar agora, em nome de Jesus. Quando ela falou Jesus, ela caiu no chão, completamente livre. Essa menina não podia sentir cheiro de bebida, porque ela se embriagava até cair no chão. Após isso, ela não conseguia sentir o cheiro que ela vomitava. Qual foi o resultado? De 18 pessoas se batizaram na casa. Quando um dom do Espírito se manifesta, é para isso que eu estou chamando vocês. Levante as mãos de vocês. Pai, eu quero declarar sobre esses líderes, sobre essas igrejas e esses ministérios representados, o teu poder de Deus sobre eles agora. Aquilo que eu recebi de graça, eu libero de graça sobre a vida deles. Eu declaro milagres incontestáveis, provas incontestáveis do teu poder, provas incontestáveis de que Jesus está vivo e Ele ressuscitou. Eu declaro mãos agora, dons sendo distribuídos para eles agora. Eu declaro o poder de Deus caindo agora sobre eles, uma unção nova para uma nova estação que se iniciou. Uma nova estação, um novo ciclo se inicia. Um novo ciclo, uma nova estação se inicia. Não mais como antes, não mais como antes. Uma nova estação, aleluia.
vai ser muito mais leve, vai ser muito mais fácil. Aleluia, aleluia. Uma nova estação se inicia. O poder de Deus se manifesta. Os coxos vão andar, os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, os paralíticos vão andar, os mudos vão cantar, os mortos vão ressuscitar, os desenganados vão ser curados. Isso é o reino. Isso é o reino. Pai, eu declaro chuva sobre Jacobina e a região. Eu declaro avivamento sobre essa casa, sobre essa cidade, em nome de Jesus Cristo. Chuva. Nós levantamos um altar de adoração e declaramos que essa cidade, essa região está debaixo do sangue de Jesus. Eu declaro riquezas encobertas sendo descobertas. Como nunca antes, uma prosperidade avassaladora vindo sobre essa região. Crescendo 50 anos em 5 anos. Prosperidade em nome de Jesus Cristo. Eu te dou graças, Pai, pelo poder de ressurreição, avivando cada um agora. O poder para reconciliar. O poder para reconciliar. Esses milagres vão vir mais sobre incrédulos do que sobre crentes. Em nome de Jesus. E se você crê, dê um brado de vitória bem alto, glorifica a Ele. E ao entrar na tenda do encontro, e ao entrar na tenda do encontro, tenda que erguemos no deserto, oferecemos as nossas vidas como sacrifício. E ao entrar na tenda do encontro, tenda que erguemos no deserto, oferecemos as nossas vidas como sacrifícios. E a casa está cheia da fumaça do Senhor. E a casa está cheia da fumaça do Senhor. Vamos queimar incenso agradável ao Senhor. Vamos queimar incenso agradável ao Senhor. Aleluia! Aplauda Jesus bem forte. Quem foi tocado por Deus aqui? Eu senti muito Deus aqui, muita liberação dos céus aqui. E eu creio que Deus liberou, mas Ele quer liberar mais, amém? Amanhã estamos aqui de volta, temos mais um segundo dia da conferência. Quero chamar o pastor André aqui. Pastor André, ele vai orar por nós encerrando aqui. Mas irmão, aqui é um encerramento formal, mas o ambiente está carregado da presença de Deus. Se quiser ficar aqui e desfrutar, se quiser receber uma oração também, amém? Nós temos uma equipe aqui para orar pelas pessoas também. Fique aqui no ambiente que você vai receber oração, vai receber toque de Deus ainda, amém? Então Deus abençoe poderosamente. O pastor André vai orar, dá a bênção, mas continue no ambiente se você desejar, porque Deus ainda quer tocar. Shalom.
Ô Céu, meu querido, deixa eu te falar. Quando você vir fazer essas coisas aqui, convoca uma equipe médica, viu? Porque trazer aqueles aparelhos que medem pressão, confere os batimentos do coração, que de repente... E vir no junco, né? Porque é muitas emoções, é muita revelação para nós, né? Para mim principalmente. Levei umas surras aqui, umas chibatadas, né? Santas em Deus. E algo extraordinário aconteceu aqui nessa noite, né? Nós cremos nisso. E amanhã eu sei que tem mais. Deus é maravilhoso. E nós vamos orar, né? E nós somos de ali um pouco a mais de 40 quilômetros. Nós precisamos retornar para nossas casas e vocês para as suas, né? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. A Enéade estará aqui amanhã, né? Mais um dia abençoado, com céu mais uma vez. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Vamos orar? Soberano Deus, maravilhoso Pai, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, por tudo que aconteceu aqui nessa noite, Jesus. Eu sei que o Senhor é o Deus de revelação e o Senhor revelou os nossos corações essa noite, algo especial. Nós podemos compreender e entender quem somos em Ti, Deus. Então continua nos abençoando, tenhamos uma noite em paz, Pai, em Tua presença, nos conduz para os nossos lares. E que o amor de Deus Pai e a graça redentora de Jesus o Messias e as doces consolações do Espírito Santo recaia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Ei, rapaz. Abram os portões